Fala, meninas! Sejam bem-vindas ao nosso TPMcast, o nosso podcast feito para você que é menina, mulher, jovem, adolescente. E a gente pode ter aqui, esse tempo de mesa, juntas, conversando, crescendo, falando sobre a sua saúde emocional, espiritual, seu corpo. E hoje eu tô recebendo uma pessoa muito especial, a Thalita Vasconcelos. Ela é esposa, mãe de 4. Isso aí. Pastora da Comunidade das Nações. E hoje ajuda mulheres a ressignificar suas dores e a viver uma nova história com Deus. Eu amei essa frase, Thalita. Ferida sarada, identidade restaurada. Bem-vinda, Thalita. Muito obrigada. Dizer que é uma honra, um prazer estar aqui com você. Uma grande admiração que eu tenho pela sua igreja, por aquilo que vocês carregam como família. Vocês são inspiração, viu? Muito obrigada por esse convite. Obrigada a você. A Thalita é uma mulher super inspiradora, né, Thalita? Além de ser mãe, empresária, pastora, ministra de louvor. Isso aí. Faz tudo, Mil né? utilidades, né? Mas Mulher, eu acho que hoje as mulheres, né, vivem essa realidade, né? Muitos papéis para desempenhar, né? Sim. E aí, Thalita, hoje a gente estava conversando nos bastidores pouquinho sobre o seu testemunho, né? Porque hoje, quantas vidas são impactadas através do teu testemunho, da identidade que Deus te deu, né? Daquilo que Deus fez, né? Essa frase, ferida, sarada, identidade restaurada, eu creio que ela traz um grande significado para aquilo que Deus fez na minha vida e daquilo que Deus pode fazer na vida de cada mulher. Existem feridas que a gente vai carregando durante toda a vida, que quando nós ressignificamos em Deus, isso se torna uma arma, uma ferramenta poderosa para curar outras mulheres. Tem uma música do Rodolfo Abrantes que diz assim, que das minhas feridas saia poder para curar. E é isso que a gente tem vivendo o ministério, ajudando mulheres a viverem aquilo que eu vivi em Deus. E uma identidade bem firmada, uma identidade bem estabelecida, vem de feridas, né? Sim. E vem de testemunhos que você gerou, vem de feridas que você sarou, em Deus, para gerar o seu testemunho e gerar uma identidade. Tudo aquilo que a gente vive faz parte da nossa história, mesmo dores, quando elas são tratadas, quando elas são restauradas por Deus, elas fazem parte de quem nós somos, né? Tornam a nossa identidade única nele. Vamos falar então um pouquinho da Thalita lá, pequenininha. E é engraçado, eu estava comentando aqui com você, né, como nesse tempo, nessa estação, Deus tem me transicionado para contar mais a respeito da minha história, daquilo que Deus fez, não porque a Thalita tem a capacidade em si de fazer algo, mas pelo que Deus fez na minha vida e tem me ensinado a usar essas ferramentas para ajudar outras mulheres a viverem. Eu venho de um lar onde minha mãe era evangélica, assim, estava um tempo afastada, conheceu meu pai e logo em seguida eu nasci. Mas fui criada em um lar cristão, pela parte da minha mãe, mas um lar completamente conturbado. Meu pai tinha sérios problemas com bebida, era alcoólatra, um homem extremamente violento, né? Minha infância, ela foi marcada por momentos extremamente difíceis. E quantas meninas, quantas mulheres carregam esse mesmo histórico de um lar completamente desestruturado. Às vezes é um pai que vai embora logo que a criança nasce. Às vezes é um pai que está dentro de casa, mas completamente ausente. Aquela figura que deveria trazer segurança, que deveria trazer amor, na verdade é a figura que traz medo, é a figura que traz angústia. Eu tenho lembranças da minha infância muito pequena de que todas as sextas-feiras, que eu sabia que eram os dias mais difíceis, de ficar escondida debaixo da cama. Eu me escondia durante a tarde e ficava até de noite, porque eu sabia que quando meu pai chegasse ia ser uma noite muito difícil. Então, muito cedo eu tive que lidar com dores que, às vezes, para um adulto é difícil lidar. Tive que fingir que estava tudo bem quando não estava. E naquele ambiente de proteção, onde um pai é aquele que aponta a identidade, né, de uma filha, na verdade eu estava completamente sem identidade, completamente sem referência e sem segurança. E quantas meninas hoje, quantas mulheres vivem um casamento destruído porque lá na infância viveram situações como essa. E ela está trazendo isso para o casamento. Vai trazendo para a criação dos filhos.
Você se torna uma pessoa que não tem capacidade de sonhar, você se torna alguém que não sabe o seu referencial, não consegue dizer não para nada, porque você busca agradar todas as pessoas no intuito de receber aquele amor que lá na infância você não recebeu. Alguém que anseia encontrar dentro de um casamento ou na criação dos filhos o amor que era para ter recebido lá nessa infância. São tantas disfunções emocionais que essa lacuna paterna traz dentro da vida de uma mulher, da vida de um jovem, de uma mãe, de uma esposa, de uma jovem que talvez esteja aí estudando, pensando assim, o que eu vou fazer de vestibular, para qual carreira, para onde que eu vou, qual rumo que eu vou tomar da minha vida, se eu não sei quem eu sou. Na verdade, eu nem sei do que eu gosto direito, porque essa identidade não foi apontada lá na infância, no período certo, né? E como foi assim, hoje a gente está falando com meninas, jovens, né, com adolescentes. Qual é a sua lembrança, assim, na sua juventude, na sua adolescência? Porque você tinha você tinha o seu pai dentro de casa. Sim, tinha. Tinha a figura paterna, mas com uma disfunção. Isso, mas exatamente. Mas você tinha ele dentro de casa, Tava né? lá dentro de casa. Como foi, assim, você crescer? O que você lembra? Qual era o seu sentimento, assim? Uma das coisas que eu mais carregava era medo. Eu tinha medo de qualquer palavra que eu falasse podia virar um transtorno. Eu era alguém que não tinha perspectiva, nenhum tipo de sonho. E eu me cobrava muito, mas eu não consigo sonhar, Porque o lema da minha vida era, vamos viver um dia de cada vez. Porque eram dias tão difíceis que eu só precisava sobreviver. Né? Eu só precisava passar por aquilo ali. Então eu não sabia exatamente o que eu queria da minha vida. O único sonho que eu tinha, por incrível que pareça, era casar, porque no fundo eu queria sair de casa. Né? Então assim, eu quero casar nova, porque eu queria sair da casa dos meus pais. Queria sair daquele lugar de dor. E apesar de ver o casamento deles completamente destruído, eu tinha uma imagem, era a única coisa que eu tinha como objetivo de vida. Eu falei, não, casar, eu vou ser feliz quando eu casar, né? Mas eu entendi, hoje eu entendo que na verdade a nossa expectativa não tá no casamento, mas tá em Deus, né? Só Deus que pode trazer essa felicidade. Então, eu prestei vestibular para várias coisas, não conseguia terminar nenhuma faculdade, eu era alguém que vivia com medo, eu era alguém que não tinha sonhos, eu era alguém que não conseguia me relacionar profundamente com ninguém. Você já fazia parte de alguma igreja? Sempre, sempre. Desde o meu nascimento, minha mãe vivia na igreja, desde os 11 anos eu me envolvi com o ministério de louvor, e eu creio profundamente que o altar foi aquilo que me fez permanecer de pé. Mesmo diante de tantos desafios emocionais, eu tinha um lugar de segurança que era em Deus. Eu não conseguia me relacionar profundamente com as pessoas porque eu fui vivendo uma imagem de perfeição que eu não queria desapontar as pessoas, porque eu precisava ser amada. Hoje eu compreendo isso claramente, mas naquele período, para um adolescente, isso era muito difícil. Busca de aceitação, né? Busca de aceitação. E como acho que hoje todos os jovens passam, eu em um determinado momento assumi um compromisso de verdade com Deus e não me identificava com as festas, com a bebida, com aquilo que a juventude da minha época de escola vivia. E fui me isolando. Então, assim, eu não conseguia me conectar muito emocionalmente a essas amizades. E vivia tantas incertezas emocionais. Até o dia que Deus falou assim, agora eu vou dar o start nesse processo de cura. E aí você casou? Casei, ainda cheia de mazelas emocionais, o que tinha tudo para dar errado dentro do casamento, se não fosse Deus. E você conheceu o Fabrício na igreja? Conheci o Fabrício em uma vigília, a primeira vigília que ele foi, olha só. E assim, eu tinha muito essa expectativa, eu vinha de um relacionamento frustrado, estava muito abatida e conheci o Fabrício numa vigília. E com o tempo, com a amizade, tempo de oração, nós oramos, pedindo direção a Deus se realmente era que Deus tinha. Passamos ainda 4 anos entre namoro e noivado para casar. E começamos a nossa história. Só que eu era uma pessoa extremamente competitiva dentro do casamento, porque meu referencial emocional era distorcido. Eu era alguém altamente dependente, eu precisava escutar um eu te amo toda hora, todo dia, para eu realmente me sentir amada. E nosso casamento tinha tudo para ir ladeira abaixo. Até que, em um determinado momento, eu disse assim, não, vamos fazer o
Casados para Sempre, né, MMI e tal, porque é uma ferramenta bacana pra gente ajudar outras pessoas. Eu precisando de ajuda no meu casamento, nem reconhecia, né? E foi onde Deus realmente nos mostrou, falou, opa, tem coisa aqui que tá precisando ir pro lugar certo, né? E aí Deus foi nos tratando e continuamos nesse tratamento, continuamos nesse sempre, processo, né? Hoje nós temos a convicção de que se não fosse Deus, não teria dado certo. Quando você fala assim pra mim, ferida sarada, identidade restaurada. Quando foi que você conseguiu assim, identificar as suas feridas? Porque normalmente a gente vai vivendo e aquilo ali se torna uma realidade. Sim, sim. Aquela realidade ele se torna uma verdade, né? Enraizada. Então, a minha realidade de quando você era criança, era o seu pai alcoólatra, era aquela dor, e aquilo ali virou uma verdade pra você. Sim. Quando que você conseguiu identificar, assim, as feridas? Alguns anos atrás, não sei nem precisar exatamente quantos, Deus, acho que talvez uns 15 anos, Deus começou a pontuar coisas que precisavam ser transformadas. Uma das coisas que aconteciam era, meu pai, no meio desse processo, de bebida, chegou num ponto determinado que precisou ser internado, precisou passar por tratamento. E aí começou o processo de transformação dele. Mas até então não tinha começado o meu processo de transformação. Eu olhava para ele, eu tinha muita raiva, revolta. Quando ele tinha recaídas, aquilo ali me trazia tanta raiva que eu precisava sair de perto. E um dia Deus começou a tocar no meu coração a respeito do perdão, de como eu precisava perdoar meu pai. Um olhar de misericórdia, porque ele não fazia porque queria, ele não fazia porque não tinha força o suficiente para lutar. E isso começou a mudar a maneira como eu enxergava, a maneira como eu tratava, né? Eu passei a realmente ter misericórdia dele e perdoá-lo. E entendi que perdão não é uma questão de sentimento. Preciso sentir que eu vou perdoar. Não, perdão é uma escolha. Perdão é uma decisão. Eu decido perdoar. Eu escolhi que eu vou tratá-lo intencionalmente de uma forma diferente, de que eu vou ajudá-lo. Honrar pai e mãe, Vou honrar pai e mãe, né? E isso começou a girar uma chave dentro de mim na maneira como eu enxergava a Deus, como esse Deus Pai. Porque até então eu tinha questionamentos no meio das minhas crises de dizer assim, Deus, você é um Deus forte, soberano, poderoso, né? Porque ele era um Senhor que estava lá sentado no trono. E se você não muda a história da minha família, é porque você não quer. Então, assim, por diversas vezes eu questionava, Deus, gente, que loucura. Hoje eu falo assim, gente, que... Mas nesse perdoar, nesse ressignificar o meu relacionamento com meu pai, Deus começou a ressignificar o meu relacionamento com esse Deus Pai. Deus deixou de ser aquele Deus carrasco e soberano num trono. Que era a tua visão de paternidade. Que era a minha visão de paternidade, né? Assim, um Deus que se eu pisasse na bola... qualquer coisa, ele ia vir com trovões e raios e eu ia pro inferno. O meu relacionamento com Deus era um relacionamento de medo. Eu fazia porque tinha medo de ir pro inferno, fazia porque tinha medo do castigo. Mas quando eu perdoei o meu pai, quando esse relacionamento foi ressignificado, o meu relacionamento com Deus Pai começou a mudar. Eu comecei a ter um novo referencial de paternidade e um novo referencial desse Deus. Que, opa, pera... esse Deus não é tão mal assim, ele não está tão distante, ele está perto. E isso sim, vivendo anos dentro da igreja, conhecendo a palavra, no ministério de louvor, mas a lacuna era tão profunda que eu não conseguia, simplesmente eu não conseguia. Então, nesse ponto do perdão e do novo alinhamento de relacionamento, que foi algo que Deus foi trazendo ao meu coração, mas eu tomei a decisão. Porque Jesus é educado, né? Ele bate na porta. Ele vai apontando para você, né? Sinais daquilo que precisa ser transformado na sua vida para que você viva uma nova estação. Agora, a escolha é sua, se você vai dar os passos de fé para viver essa nova realidade. E a partir dali, Deus foi tratando, ferida por ferida. Eu gosto muito de dizer que houveram marcos nesse processo. É um processo que eu vivo até hoje. E esses dias eu escutei uma frase... acho que foi até da pastora Zenete, que disse assim, né? Quando você achar que tá pronta, você volta pro pó, porque é o orgulho, né? Então, assim, a gente vive esse processo, mas existem marcos nessa caminhada que ficam na memória e que são, assim, como se uma nova estação sendo formada, uma nova estação chegando. Às vezes são... Eu gosto muito de observar
coisas de construção, a gente trabalha com construção, eu gosto muito de observar o processo da estrutura lá debaixo dos fundamentos, daquilo que vai sendo construído como pilar. Você vai percebendo que na nossa vida espiritual é mais ou menos assim. Existem coisas profundas que Deus precisa sarar, que às vezes estão escondidas, ou no silêncio, que são os fundamentos. Enquanto aquilo não for tratado, né? Lá da infância, não tem condição de uma obra ser bonita, ficar de pé, algo grande. Vai cair, não tem como se sustentar. Então, existem essas feridas que, quando saradas, e elas só podem ser saradas em Deus, Ele é o único que pode visitar, tocar profundamente, restaurar. Você me falou sobre uma foto, né? Uma que foto, lindo. foi um dos marcos, né, desse processo de cura. Foi muito interessante, porque no meu quarto, quando criança, tinha uma foto minha de, sei lá, uns 3 anos, talvez, em uma praça. Nessa foto eu estava sozinha. E eu tinha muita lembrança de, um pouquinho maior, perguntar para minha mãe: mãe, você me deixou na praça? Eu estava sozinha na foto. E minha mãe: menina, quem que você acha que estava lá batendo na criança, foto? né? Coisa de criança. Uhum. Mas na minha cabeça... E ficou durante todos esses anos. Eu tô com 36 anos. E essa foto ficou marcada na minha memória. Anos se passaram. E há uns 4 anos atrás, minha mãe me liga: vem aqui na minha casa que eu fiz um mural de fotos, eu quero que você veja. Eu falei: tá bom, vou. Quando eu cheguei lá, qual é a foto que tá no meio da parede enorme de foto? A dita foto. Eu comecei a rir, ainda falei pro Fabrício: olha aqui, eu achava que eu tava sozinha. Ele: menina, de onde que você acha que você tava sozinha, que tua mãe ia te abandonar na praça? Pronto, guardei aquilo ali. Meses depois, uns 2, 3 meses depois, aconteceu um episódio que a gente precisou socorrer uma pessoa que estava passando por um momento muito desafiador, e eu a levei para a Estância Paraíso. Eu falei assim: o único lugar nesse momento que eu vejo uma UTI para ela é a Estância Paraíso. Fomos até lá. Quando chegou lá, eu disse assim: olha, eu não vim para ser atendida, não vim para aconselhamento, tá tudo ótimo, eu já perdoei meu pai, tô sarada, tô restaurada, tô vivendo meu propósito, eu realmente só vim trazer essa pessoa aqui. Ah, não, tem algum propósito. Você pisou lá, não tem pra onde correr. E no meio disso, ela falou assim: não, pois senta aqui, vamos conversar. E a gente conversando. Nessa conversa eu comecei a perceber um sintoma dessa ferida lá de trás, né? Dessa criança, que é o fazer para se sentir amada. E nessa conversa eu compartilhando a dificuldade que eu tinha de dizer não, o quanto eu pegava com afinco tudo aquilo que me entregavam para fazer com muita excelência, dar o meu melhor, muitas vezes me maltratando, mas a necessidade. Ele falou assim: você já percebeu como isso está relacionado à rejeição? Eu digo: não, tô sarada da rejeição, você já, página virada. Ela falou: não, isso está relacionado a alguém que não quer decepcionar ninguém. Alguém que precisa fazer para se sentir amada. E isso é rejeição. E eu fiquei refletindo tudo aquilo ali. E durante a madrugada, quando eu acordei pela manhã, minha mãe tinha mandado diversos áudios pela madrugada. Tipo assim, áudios de 10 minutos. Eu falei: gente, aconteceu alguma coisa. E era minha mãe compartilhando lembranças que ela tinha tido da minha infância. De dizer assim: Thalita, eu lembro que você tinha 3, 4 anos de idade no máximo. Seu pai chegava muito embriagado, eu precisava fugir. Você ficava sozinha em casa, tinha que esperar ele dormir para poder abrir a porta e eu entrar de volta. Então você precisou assumir uma maturidade muito antes do tempo. Ela foi lembrando, e eu escutando aquilo ali para mim. Resolvido, falei: né? Isso está resolvido dentro de mim. E mais tarde fui conversar com essa pessoa que tinha me atendido. Eu falei: e aí, o que você refletiu? Eu contei pra ela tudo que minha mãe tinha dito e tal. Tudo sarado. Aí eu comentei da foto, né? Voltando pra foto. Eu falei assim: não, mas engraçado que tem uma foto minha, que eu tô numa praça, que eu me sentia sozinha. Ela falou assim: você entendeu que a Thalita ainda está lá naquela praça se sentindo sozinha? Porque esse é o sentimento dessa criança de insegurança, de que ela não tinha ninguém por ela, de que ela foi rejeitada, de que ela, se não fosse por ela, a mãe numa situação de sofrimento, o pai nessa situação de dependência, essa criança estava só. E hoje Deus quer ressignificar essa história. Amiga, era choro, assim, eu falei: gente,
Era assim, foi um choro de dentro da alma. E você falou que desde da infância você se via sozinha na foto. Sim. Aquela foto tava representando, né? Representando esse inconsciente, né? Eu sempre tive essa tendência de mostrar que tá tudo muito bem. Não, tá tudo muito bem, tá tudo resolvido, sou muito forte, né? Quando meu pai faleceu, eu quase não chorei, não, tenho que resolver, eu tenho que trabalhar, eu não posso parar. Então, sempre essa foi uma tendência muito forte minha. E no final das contas, eu me sentia só. Sentia que se não fosse na força do meu braço, sentia de que se eu não fizesse, eu não tinha ninguém por mim. No meu consciente, Deus é meu pai, Deus é por mim. Mas de uma forma inconsciente, eu continuava me sentindo insegura. Nas suas forças, né? Era nas minhas forças. E tudo na minha vida. No trabalho, no casamento, no ministério, tudo era na minha força. E aí, nesse momento, ela disse assim, Deus quer ressignificar essa sua história. E foi um choro tão profundo da alma, e ela me pediu assim, eu queria que você visse essa criança na praça, e que agora você visse Jesus chegando na praça. Ele segura essa criança pela mão e diz, filha, vamos para casa? Você tem um lar, você tem um pai, você mora num castelo, você é uma princesa. E ela começou a declarar verdades sobre a identidade que Deus tinha na minha vida, que até então eu não conseguia. Era um nível que a gente tinha acabado de mudar para uma casa nova, linda, e eu olhava para casa e dizia assim, eu não mereço. O que eu estou fazendo aqui? Eu não pertenço a esse lugar, eu não sou digna. E Deus ali naquele momento ressignificou tudo aquilo que na minha identidade estava desajustado e que precisava de um pai para apontar e dizer, você é princesa, você é filha, você é amada, você é herdeira, você merece não pelo que você faz, mas é pela graça, pelo favor, sabe? E aquilo ali foi tão profundo que começou um novo tempo na minha vida. Uau. A partir dali, uma nova Thalita uma chave virada, né? Uma chave totalmente virada, de dependência de Deus. E quantas meninas hoje estão em casa? Sentada na praça, naquela foto, sentada na praça, se sentindo só, né, Thalita? Se sentindo só. E meninas, mulheres, hoje nos acompanhamentos, nos aconselhamentos, eu vejo tantas pessoas, tantas meninas perdidas. Às vezes, meninas que não se identificam como mulher. Fala assim, olha, eu tô me sentindo perdida, eu não sei quem eu sou, não sei qual é o meu propósito. Eu tô completamente perdida por situações diferentes dentro do lar, mas tudo pela lacuna paterna. E meninas que têm um grande potencial, que às vezes a gente tem vontade de olhar e dizer assim, ei, olha no espelho que você carrega, olha como você é linda e ela se acha feia, olha como você é inteligente e ela não se acha capaz, sabe? Meninas que têm um potencial tão grande que não conseguem se enxergar como realmente são, porque continuam lá sentadas na praça, se sentindo sozinhas. E não sei se você identifica isso nos seus atendimentos, mas tudo vem da paternidade, né? Do relacionamento. Tudo. E como você falou, quando você não tem um relacionamento estabelecido com o pai, com o seu pai, né? O seu pai e mãe, o seu relacionamento com Deus acaba sendo distante, né? Sim. Então, quantas meninas estão em casa e quantas meninas a gente recebe realmente com esse problema de paternidade, sem conseguir estabelecer uma intimidade com Deus, sem conseguir entender que Deus é seu pai. Como você disse, se sentirem amadas. É o Deus que vem pai na praça, pega na tua mão e te leva para casa, porque você é uma filha amada, que você é uma princesa, e se coloca num papel de vítima. Sim, sim. Isso acontece muito. Existem dois extremos. De um lado, alguém que se coloca nesse lugar de vítima, e do outro lado, aquela que vai levando... Que é o que você fez. Eu sou forte, que foi o que eu fiz, né? Eu visto uma fantasia, um disfarce de que eu sou forte. Mas em todas essas situações, uma das coisas que eu tento trazer muito você consegue enxergar onde Deus estava quando você viveu tudo isso? Será que você consegue perceber que Jesus estava ali? Tem um livro que eu amo e que foi algo que trouxe muita cura para mim, é uma grande ferramenta, chama Sozo. Uma das ferramentas do Sozo é exatamente isso, sabe? Trazer para que a pessoa que está sendo atendida consiga enxergar e perceber que mesmo nos momentos mais difíceis,
Deus estava ali. E às vezes a pessoa que tem uma dificuldade de se relacionar com esse Deus Pai, e a gente usa a pessoa de Jesus, fala assim, olha, você pode enxergar que Jesus, que o Espírito Santo estava ali com você quando você foi espancada, que ele estava ali levando talvez as maiores pancadas no seu lugar. Será que você consegue perceber que ele estava te abraçando enquanto aquela pessoa ali estava te apontando? E trazer esse sentimento, essa visão de que realmente Deus estava naquele lugar. Sabe? Se você está aqui hoje, se você está viva, é porque Deus te guardou. É porque Deus estava do seu lado. E sair desse lugar de dor, a pessoa só consegue sair desse lugar de dor a partir dessa identificação, sabe? De que, opa, pera, eu não estava só. Foi difícil, mas ele estava comigo. Ele cuidou de mim. Opa, se eu estou aqui realmente. Há uns dias atrás eu atendi uma pessoa que o pai abandonou quando ela tinha 20 dias de nascida. E a gente conversou bastante os desafios enormes emocionais que ela tem vivido hoje com 30 e poucos anos, vivendo muitos desafios emocionais. Como aquilo que ela foi abandonada com 20 dias. Com 20 dias, né? Hoje ainda. Hoje ainda com 30 e poucos anos, e os desafios emocionais dentro de relacionamentos amorosos, diversos desafios. E na minha conversa com ela, eu falei assim, você tem a noção, a convicção de que se você está aqui viva, é porque Deus foi o seu pai esse tempo todo. É porque ele não te deixou faltar nada. É porque mesmo nos dias mais difíceis ele cuidou de você. E isso foi trazendo para ela uma cura tão profunda em algo tão simples, né? Assim, muito dirigido pelo Espírito Santo. Não é algo mecânico, é aquilo que o Espírito Santo faz, né? E ela falou, realmente, nos momentos mais difíceis, aconteceu assim, eu tive um livramento. Sabe, Deus vai trazendo essa cura. Às vezes, eu creio que Deus pode curar num estalar de dedos, mas existem curas que são processos. E a obediência? Quando a gente fala de identidade, a gente fala de obediência, né? Sim, sim. Porque como você vai ter a identidade bem estabelecida se você não obedece? Não obedece. É incrível, assim, a obediência. Ela é algo que precisa ser uma alegria. Eu sempre tive... Talvez quando a gente é mais nova... A obediência é difícil. É difícil. Né? Mas quando você começa a enxergar, isso é uma coisa que eu falo muito para os meninos lá em casa. Duas coisas que a gente tenta trazer um entendimento espiritual para coisas do dia a dia. Filho, a obediência te protege. A obediência é lugar de proteção. O menino tá fazendo uma coisa errada ali, treinamento, né? Se você continuar aí, você pode cair e se machucar. 2 minutos, o menino cai e machuca. Filho, você entendeu que se você tivesse obedecido à mamãe, você não teria se machucado? A obediência te protege, os limites te protegem. A gente usa muito isso, assim, são essas situações do dia a dia. Uns dias atrás, o Gabriel, a gente viajando, e o meu mais velho quis passar por debaixo de uma faixa no aeroporto e bateu a cabeça, sangrou, foi uma confusão. E na mesma hora Deus me trouxe esse entendimento, explique para ele sobre os limites. Filho, você está vendo o limite? E aí onde a gente passa aqui, vê uma corrente, uma coisa assim, impondo um limite. Filho, você entende que se você andar no limite, você está guardado. Quando você sai do limite, você está sujeito a sofrer acidentes. E assim é na nossa vida emocional, na nossa vida espiritual. A obediência, ela nem sempre é fácil. Mas quando a gente entende que quando a gente é rápido em obedecer, o retorno vem rápido. Existem cercas que nos guardam, limites dentro da obediência em Deus. E por mais desafiadores que sejam, talvez a jovem que está nos escutando, a adolescente, esteja aí exposta a tantas coisas. Hoje eu acho que mais desafio ainda do que na nossa época, né? Na minha época era a turma que queria sair para beber. Hoje é a turma que quer usar droga, hoje é a turma que quer fazer tudo. Que pode tudo. Pode tudo. O importante é ser feliz. Só que Deus não está só preocupado com a nossa felicidade. Existem outras coisas que têm lugar de prioridade na nossa vida. É sermos pessoas firmes nele, filhos que vivem o propósito. Mas para isso a gente precisa estar nas cercas da obediência. E tudo aquilo que Deus estabelece é proteção. Não adultere. É o quê? É uma proteção para que o seu casamento se mantenha saudável. Não roube. Todos os nãos de Deus, na verdade, são sim para algo muito maior. Então,
Às vezes essa adolescente que está aí é tão impulsionada pelas amigas, vamos, experimenta, faz. Enquanto você permanece nos limites da obediência, você está guardada por Deus. E existe uma plantação em obediência e uma colheita muito poderosa quando você planta em obediência, Verdade. né, amiga? Verdade. E você me falou também sobre o relacionamento, né? Que quando você era jovem, você queria casar. Sim. Como foi, assim, o seu casamento? Em algum momento você se viu projetando a sua falta de paternidade? Total. No começo do casamento, eu sempre fui uma pessoa muito competitiva, no sentido de eu quero fazer tudo certo, ter a última palavra do meu jeito e pronto. Até porque você se protegia desse jeito, né? De ser Isso, forte. muito forte. Então eu queria ser mais forte que meu marido, só que Deus foi tão misericordioso, sabe? Que colocou na minha vida um homem mais forte do que eu, né? Que não se prostrou diante da minha força e não cedeu, mas em muito amor, né? Foi trazendo, não é assim. E quantas vezes eu vi dentro do casamento, hoje eu olho para trás e percebo tudo isso, mas no momento eu não via. Essa competição que hoje eu vejo dentro de muitos casamentos. Quem ganha mais, quem fala mais, quem tem a razão, quem pode mais, quem dá a última palavra. Mulheres que não querem ser mulherzinhas. Eu brinco muito assim, gente, hoje eu amo ser mulherzinha, sabe? Em todos os sentidos de amor, abre para mim, não estou conseguindo abrir. Porque eu me tornei alguém tão independente, eu precisei ser tão forte, que para assumir esse lugar, compreender que eu tenho alguém que pode, que está ali para cuidar de mim. Porque a Bíblia diz que o marido cuide da esposa, que ame a esposa como Cristo amou a igreja. E esse amor se revela no cuidado. Se revela, às vezes, eu sou horrível para tomar vitamina, essas coisas. Todo dia meu marido vem com a mão cheia de vitamina, ômega 3, não sei o que, tome. É o cuidado, né? É o cuidado. Só que enquanto eu não fui tratada nas minhas emoções, eu não me permitia ser cuidada. O orgulho? Orgulho. E tudo tem a raiz no orgulho. Né? Então, quando a gente sai desse lugar de dor, de rejeição, de orgulho, dessa ferida que não foi fechada, a gente não se permite viver a plenitude de um relacionamento, de um casamento. E também dos filhos, também na criação dos filhos. E viver uma vida extremamente ligada a Deus te faz reconhecer a tua identidade todos os dias, né? Sim. Fala um pouquinho hoje sobre a Thalita de hoje. Mãe, que ministra, que prega. Como que você, assim, identifica? Claro que a gente tá sempre em crescimento, né? Sim. Assim como a pastora Zenete falou, acho que foi no aniversário Foi da no aniversário Camila. da Camila, foi exatamente. Falou que se a gente já acha que tá pronto, volte pro pó que você tá orgulhoso. Exatamente. Então, esse processo, como que a Thalita hoje ainda, ela lida? Porque sempre vai estar. Sim, né? sim. As feridas estão saradas, mas sim, as feridas... volta e meia elas tentam... as feridas tá lá, a marquinha, a cicatriz, mas não sumiu, ainda tá lá. Isso. E eu falo isso por mim também, porque eu sei que eu tenho as minhas feridas, e de vez em quando a gente, né, tem aquela dorzinha que quer vir, mas... Peraí, eu sei quem eu sou. Sim. Fala um pouquinho sobre isso. Eu acho que, assim, uma das coisas que mais tenta voltar é a rejeição na minha vida, né? Nos relacionamentos. Então, às vezes, eu tô aqui, tá tudo bem e tal, de repente acontece uma situação que vem aquela rejeição. Não, acho que é porque eu não sou bem-vinda nesse lugar, eu acho que é porque eu não sou capaz de estar aqui. Aí você começa... Só que a Bíblia diz o quê? Que a gente deve trazer a memória que nos dá esperança. Opa! Desse lugar de dor eu já saí, para ele eu não volto mais. Tem nada a ver com isso, é coisa da minha cabeça. Pai, toma toda rejeição, todo sentimento... e eu recebo a tua aceitação. Mas a gente precisa estar sempre se policiando, conectada com esse pai, que sempre traz à memória quem a gente é. Sempre vai apontando, ei, você não é essa rejeitada, você não é tadinha, não. Igual o meu filho do meio, às vezes ele tinha muito isso assim, de machucou. Eu digo, ei, você não é coitadinho. Você não é um coitadinho. E eu acho que Deus é do mesmo jeito com a gente, sabe? Às vezes a gente passa esse processo de restauração e cura e quando aquilo tenta voltar, você não é coitadinha. Lembre quem você é. Não é sobre você, é sobre o que você carrega. É sobre quem depositou dentro de você.
A Thalita, que hoje sobe no altar para ministrar, não é pela capacidade da Thalita, e eu reconheço isso claramente. É porque um Deus que me ama, que me escolheu e que escolheu tantas outras mulheres que estão ali, porque hoje eu ministro muito mais para mulheres, depositou algo poderoso. E aquela dor vai ser usada para ser remédio para alguém. E hoje, como pastora, como ministra de louvor, mãe, esposa, eu preciso estar o tempo todo me policiando em alguns aspectos, como lembrar qual é o propósito do meu servir. Nunca pode ser por aceitação. Ou então para mim. Nunca. Sempre se diz respeito a sempre a reino, respeito, né? dele, sabe? É sempre fazer o melhor para ele. Se alguém vai vir dar um tapinha nas minhas costas, dizer que ficou bom, hoje não importa. É tanto que quando eu fui consagrada pastora, quando os nossos bispos vieram conversar, eu falei, por que eu? Assim, porque no meu coração era algo tão... Aquilo que eu fazia, sabe, se tornou tão... É para Deus. Deus, eu quero fazer o melhor, sem expectativa. Eu não tô esperando um título, eu não tô esperando nada em troca. Eu quero fazer o melhor porque eu sei de onde o Senhor me tirou. Eu quero fazer com que as pessoas conheçam esse Deus que mudou a minha história. Porque eu tinha tudo para ter pelo menos uns 3 parafusos a menos, né? Não ter me casado, tinha tudo para ser talvez alguém que estivesse numa cama com depressão. Poderiam ser tantos os caminhos que a vida me levasse, mas quando eu escolhi entrar debaixo desse lugar de cuidado de Deus, das asas de Deus, o que Deus fez filha, na minha né? vida, Ser de filha, amiga, eu não me sinto no direito de guardar só para mim, sabe? E tenho vivido essa caminhada como mãe, como esposa. Eu acho que hoje meu maior desafio é como mãe, esposa, né? Porque é o nosso primeiro ministério, a nossa família, a nossa casa. E é nesse lugar que a gente é tratado todos os dias. É nesse lugar que nós somos esticadas no máximo das nossas emoções, do nosso espiritual. De, opa, peraí, a velha Thalita tá enterrada. Né? A nova Thalita, aquilo que Deus restaurou é quem realmente está aqui. E são esses, a gente vai vivendo os desafios, mas crescendo. Thalita, seu pai já não é mais vivo hoje, Não, né? faz 7 anos que ele faleceu. Mas como foi assim, você falou que você teve um olhar de misericórdia, né? Sim. Como foi a partir desse momento o relacionamento com ele? Mudou completamente. E uma das coisas que mais me marcou foi um dia uma situação difícil que eu estava passando. E ele virou para mim e disse assim, ei, você tem pai. Amiga, aquilo me marcou tanto, porque o que Deus fez, a restauração do relacionamento entre eu e meu pai foi tão profundo e tão necessário para que o meu relacionamento com Deus fosse restaurado. Eu creio que existem, como é que eu posso dizer, finais diferentes. Né? Talvez a pessoa que está escutando a gente não tenha o mesmo final de ver essa restauração do relacionamento. Mas o que Deus fez dentro de mim, a chave que Ele virou, me deu acesso ao meu destino, me deu acesso à minha identidade, ao meu propósito. O perdão estava dizendo mais sobre você do que... Era sobre mim, Ele precisava de ajuda. Por que eu relutei tanto em todos esses anos? Sei lá, acho que já deve ter uns 6, 7 anos que eu sou muito ativa em redes sociais, né? Eu comecei com louvor e de uns 6 anos para cá, 5, 6 anos para cá, acabou indo para esse viés de palavra. Mas eu vivi tudo isso porque eu compreendi que não era a respeito dele, era a respeito de mim. Eu precisava perdoar. E quando a gente perdoa, a gente passa a ter o olhar de Cristo, um olhar de misericórdia, não enxergando os defeitos como sendo algo muito maior do que as qualidades. Pelo contrário, eu me colocar misericórdia, eu assumir esse lugar do outro, sabe? Por que ele faz isso? Por que ele bebe? Por que ele usa... Quais são as dores? Quais são as dores, sabe? E olhar para ele com esse olhar de amor. Isso mudou a minha história, né? Mas foi uma decisão minha, mudou meu relacionamento com ele. Quando ele faleceu, a gente tinha um relacionamento, eu já estava casada. Até meu marido brinca assim, falou, todos os dias ele ligava para dizer que te amava, né? Eu digo, Até hoje eu tenho minhas mensagens de WhatsApp com ele salvas, né? E todos os dias tinha lá, filha, eu te amo, filha, você é linda. Eu pude não viver uma vida toda essa realidade, mas os 4, 5, 6 anos que eu vivi essa realidade mudou profundamente.
porque eu me permiti viver, ser sarada em Deus, para viver esse novo tempo. Se eu tivesse guardado rancores, se eu não tivesse perdoado, como é que eu ia estar hoje? Não ia ter vivido esse tempo, não Exato. teria curado o processo de cura, né? Provavelmente eu ia estar em uma depressão, porque eu não perdoei, ou porque eu não vivi, porque meu pai não foi isso, não foi aquilo, né? Mas e eu? Eu não posso mudar você, eu não posso mudar meu marido, eu não posso mudar meus filhos. A única pessoa que eu realmente posso mudar sou eu. Mas e a partir da sua mudança, você muda as pessoas ao seu redor, né? É interessante, a doutora Caroline Leaf tem um livro, Seu Perfeito Eu, Seu Perfeito Você, uma coisa assim que ela fala muito. Eu não vou entrar em detalhes, que é um livro bem profundo, mas de como nós podemos mudar a nossa realidade a partir da mudança da nossa mentalidade. E a Thalita, vai encerrar, Thalita. E a Thalita mãe. Ai, meu Deus. Como que você trabalha, assim, a identidade dos teus filhos? O Benjamin todo dia, filho, você o quê? Mãe, eu sou lindo, forte, abençoado, próspero, inteligente. Pronto. Ele já tem as palavrinhas que todo dia a gente chama. Inclusive, nossos filhos são amigos, né? São. Felipe e Benjamin é dupla dinâmica. Acho que os mais... Esses dias me mandaram mensagem, olha, o Benjamin tava brincando de luta, derrubou. Aí o Benjamin, quem foi? Foi o Felipe. Meu Deus, Thalita. Não, amiga, eles estavam brincando de Power Ranger. Eu falei, não, tá tudo certo, faz parte. Eu já tô acostumada. Mas eu aponto muito, assim, algumas coisas que eu vim aprendendo nessa caminhada, né? Todos os dias eu os chamo de campeão. Filho, você é um campeão, você nasceu... Hoje mesmo eu precisei ter uma conversa muito séria com o mais velho, né? E foi uma conversa profunda de coração mesmo. Eu disse assim, filho, Deus te chamou para ser grande. Permita que a sua grandeza saia para fora. Tem algo grande aí dentro. E à medida que você se esforçar, isso vai sair para fora. Aponto muito assim, o quanto eles são vencedores, o quanto eles são campeões. Quando eles erram, não é que eles sejam errados, isso eu tenho muito cuidado. Você é burro, você é lesado. Isso destrói a identidade de uma criança. Filho, você errou, vamos corrigir. Derrubou, sei lá, que uma coisa. Filho, pega o pano, vamos limpar, mas tá tudo bem. Você é um menino incrível, você é um menino inteligente. Na próxima vez eu sei que vai dar certo. E assim, a gente vai trabalhando, se esforçando. Eu digo assim, meu Deus, não sei o que vai dar daqui a alguns anos, né? Mas o nosso esforço é sempre esse, de apontar quem eles são. Mas você identifica algumas coisas, assim, de quando você era criança? De você identificar aquela situação e fazer diferente? Sim. O Gabriel, que é o mais velho, ele tem um nível de exigência, de perfeição. E quando ele erra, gera um transtorno emocional muito grande dentro dele. E era isso que acontecia muito comigo, né? Então, assim, com ele, né? Essa cobrança... Ele já exerce uma autocobrança muito grande. Então, por vezes, quando ele erra, quando ele faz algo, filho, tá tudo bem se você errar. Você não precisa se cobrar, você não precisa se exigir. Eu sei que você quer se esforçar, mas tá tudo bem. E cada um é de uma forma, amiga, sabe? Assim, o Levi, que é o do meio, que é o profeta Jeremias. É o chorão, sabe? É aquele. Então, aí com ele eu já trabalho de outra forma. Filho, você não é coitado. Ei, peraí. Vamos parar, vamos resolver, mas você não é coitadinho. Mãe, não sou coitado. Eu digo, não é coitadinho. E é como Deus trata a gente, né? Cada um de um jeito, cada um de uma forma. E o pequeno é uma figura. O pequeno é profeta, fala em línguas. Felipe, o que é que você vai ser quando crescer? Você pastor, pregador, profeta e missionário. Eu digo, amém, meu filho. Diga, mamãe e papai vai trabalhar muito pra você ser missionário onde você quiser, não se preocupar com nada. Mas cada um tem uma característica e entender que cada um tem uma identidade, né? São 3, a Nicole tá chegando. Eita, vai ser a menina no meio dos 3. Mas criar cada filho como sendo único. E estabelecendo a identidade, né? Estabeleceu a identidade, sabe? Crescendo, assim, sabendo que ele é. Assim, hoje a gente tem assuntos muito polêmicos, né? Que a gente trata com eles. Sim. À medida que eles questionam, a gente trata, aborda. Filho, Deus criou você assim, sabe? O padrão de Deus é esse. E a gente vai ensinando dentro do padrão de Deus. Eu tenho conversado com o Benjamin assim, filha, a sua identidade, você é um homem, você é forte, o homem é o provedor da casa,
sabe? O homem é o homem que ajuda, o homem que é o forte. E aí, e fazendo isso ser a realidade dele, porque e o eles mundo enxergam hoje, essa o mundo realidade hoje tá futura. distorcendo isso, né? Isso. Hoje o homem, eu sigo um cara no Instagram que ele fala, hoje é o homem, é o cara de coque, Eu vi uma foto de desses 35 anos dias, que mora na casa da mãe. É. Então, é essa distorção que o mundo tá trazendo, Exatamente. né? E aí a gente tem que trazer a luz da Bíblia, né? E Qual que é o trazer papel esse do homem? padrão, assim, uma coisa que a gente teve desde muito cedo lá em casa, eu e o Fabrício, é isso. Nós trazemos o padrão, aquilo que ele escuta primeiro, assume um padrão dentro dele. Então, sobre bebidas, sobre drogas, sobre ideologia de gênero, sobre qualquer outro assunto polêmico, não vai ser a escola, não vão ser os amigos quem vão ensiná-lo. O padrão vai ser gerado dentro de casa. A verdade tá A verdade é, filho, ó, tá aqui. Deus criou, papai, a mamãe. Esse é o padrão quando você tiver sua esposa, quando você tiver seus filhos. Esses dias, o mais novo disse assim, mãe, ele assistindo Tartaruga Ninja. Mãe, quando eu tiver meus filhos, se eles forem meninos, eles vão ter os nomes dos tartarugas ninjas. Eu digo, tá bom. Mas eu achei engraçado, porque ele já enxergou o padrão pro futuro dele, ele já enxergou qual é a realidade dele. Porque um padrão está sendo gerado dentro de casa, a identidade está sendo apontada dentro de casa. Amém. Deixa uma mensagem para as meninas sobre identidade, sobre quem você é. Aproveita e segue a Thalita, né? Thalita L. Vasconcelos. Thalita L. Vasconcelos vai estar aqui embaixo, porque ela tem bastante conteúdo, né, Thalita? Gera bastante conteúdo legal lá para mulher, então segue já. É isso aí. Vai lá e já olha tudo que tem de bom. Amém, amém. Mas eu quero dizer para você, menina, adolescente, jovem, mulher, que talvez tenha vivido tantos desafios sobre identidade, propósito, quem você realmente é, se você é amada, quero te dizer, primeiro, que você é muito amada por Deus. Você é uma filha que foi escolhida e projetada por Ele para esse tempo. E existe um pai que, apesar talvez do seu pai terreno não ter sido o melhor pai, com todo o esforço que ele tenha tido, mas existe um pai que é perfeito, que é bondoso, que te ama e que cuida de você e que diz quem você é. Você é filha, amada, princesa aos olhos do pai. E não deixe que ninguém diga o contrário disso, viu? Obrigada, Thalita, pela tua presença. Eu que agradeço, viu? Muito obrigada. Eu tenho certeza que muitos corações foram alcançados. Amém. Muitas meninas que estejam vivendo talvez esse tempo, né, com um pai ou sem um pai. Ou sem um pai. Vai conseguir entender que ela tem um pai eterno, um pai no céu, né, que supre todas as nossas necessidades, né? Amém, amém. Eu creio. Muito Aproveita, obrigada. Você que tá em casa, já dá um like, já compartilha, já ativa o sininho, já compartilha para o maior número de amigas, que eu tenho certeza que esse papo aqui com a Thalita hoje alcançou seu coração e vai alcançar muitas meninas. Amém, em nome de Jesus. Muito obrigada, viu? Beijo até a próxima. Pra você, até a próxima.